você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Felipe Luiz é surpreendido e saída de goleiro pode acontecer a qualquer momento. Flamengo considera Andreas Pereira muito caro e não tem interesse no momento, crava setorista. Flamengo aguarda o resultado da UEFA Youth League para definir o seu adversário no Mundial de Clubes Sub-20. Daqui a pouco o Flamengo estreia na Libertadores da América. Pra cima deles, Mengão! Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Deportivo Táchira da Venezuela e o Flamengo estreiam daqui a pouco na competição Conmebol Libertadores, pela primeira rodada do Grupo C. A bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília, no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. O Deportivo Táchira conseguiu a sua classificação para a Libertadores por ter sido campeão venezuelano no ano passado. Na atual edição do torneio, o time divide a liderança com outras 3 equipes, todas com 18 pontos em 9 jogos: Deportivo Lagoaíra, o CV e Carabobo. O adversário do Flamengo vem de vitória sobre o Estudiante de Mérida na sexta-feira da semana passada. Campeão da Supercopa do Brasil, da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca de 2025, o Mengão inicia a Libertadores defendendo um retrospecto favorável de nunca ter perdido lá na Venezuela. O desafio do Felipe Luiz é superar os desfalques. 5 jogadores, sendo 4 deles titulares, não viajaram com a delegação por causa de problemas físicos musculares. É bom lembrar para você que esse jogo só vai passar na ESPN Brasil e no Disney Plus, em canais pagos. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz ou Alan, Luiz Araújo, Michael ou Cebolinha, Bruno Henrique e Juninho. Apita o jogo um quadro totalmente boliviano. No apito principal, Jerry Vargas, auxiliado por José Ângelo e Eduardo Saavedra. No VAR, Vilfrido Campos. O jogo de estreia é sempre complicado para nós, pelo nosso retrospecto, que não é dos melhores, né? E ainda por cima, com tantos desfalques, 5, né? Mas o nosso elenco é muito bom e os reservas têm o mesmo nível dos titulares. Eu acredito sim numa boa vitória do nosso Mengão e peço encarecidamente que o Felipe Luiz ponha o Matheus Gonçalves para jogar por pelo menos 30 minutos. Esse garoto é muito bom de bola, é fora da curva e desequilibra com seus dribles e passes verticais, além de chutar muito bem de fora da área. Ô Felipe Luiz, coloca o Alacian também para jogar mais tempo, meu querido. Eu vou de 2-0 Mengão. E você, arrisca um palpite? Coloca aí para a gente brincar. O encerramento das quartas de final da UEFA Youth League aconteceu nessa terça-feira. Após vencer a Libertadores, o Flamengo aguarda o resultado da competição para definir quem vai ser o seu adversário no Mundial de Clubes Sub-20. Com a competição se encaminhando para as semifinais, restaram apenas 4 times que vão jogar pela vaga. O AS Alkmaar, dos Países Baixos, avançou depois de eliminar o poderoso Manchester City em um jogo decidido com um gol nos acréscimos. O placar terminou em 1-0. Por sua vez, o Barcelona da Espanha conseguiu impor o seu favoritismo contra o Stuttgart da Alemanha e assegurou a sua ida para a semifinal depois de vencer por 2-1 esse jogo. O Trabzonspor da Turquia caiu como uma pedra no sapato da Internacional, que não conseguiu impor o seu favoritismo e foi eliminada na competição depois de perder por 1-0. Já o RB Salzburg levou a melhor e eliminou o Olympiacos da Grécia, atual campeão. O gol da partida, que terminou em 1-0, saiu aos 11 minutos. E dessa forma, com exceção do Barcelona, todos os times que avançaram de fase são de menor expressão na Europa. O Mundial de Clubes ainda não tem uma data e nem um local definido para sediar a final. Mas o Flamengo já está com a sua vaga garantida e aguarda o seu adversário ansiosamente.
O Olympiacos da Grécia, que foi o adversário do Flamengo na edição passada, não estará presente nessa edição. A equipe foi eliminada da UEFA League após perder para o Salzburg por 1-0 nas quartas de final. Portanto, os gregos tiveram a sua revanche contra o Mengão adiada. No último Mundial, o clube grego viu no Maracanã o mais querido se tornar o primeiro time brasileiro a conquistar o título da categoria. A partida foi bastante disputada, com os gringos abrindo aí o marcador aos 54 minutos. Porém, a garra dos garotos do Ninho foi crucial para que Caio Garcia empatasse o jogo e Felipe Tereza marcasse o gol do título aos 92 minutos de jogo. O Internacional anunciou 3 reforços durante a semana que antecedeu o jogo contra o Flamengo, mas segue devendo ao Mengão pela contratação do volante Thiago Maia, feita no ano passado. Desde a chegada do volante, o clube gaúcho se comprometeu a desembolsar, segundo o site especializado em mercado de futebol, o Transfer Market, 12,5 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais em novas contratações. Contudo, segue sem pagar qualquer parcela dos 4 milhões de euros, por volta de 25 milhões de reais, que deve para o Flamengo pelo Thiago Maia. No início de 2025, o Inter fechou a contratação definitiva do lateral Alexandre Bernabei, que pertencia ao Celtic da Escócia. O valor firmado foi de 5,5 milhões de euros, 35 milhões de reais, sendo a maior negociação desde a chegada do Thiago Maia. A contratação mais recente do time gaúcho foi a do zagueiro Juninho, que fez a sua estreia exatamente contra o nosso querido Flamengo. Enquanto isso, o presidente do clube gaúcho insiste em dizer que o Internacional sofreu muito com a tragédia das chuvas no começo desse ano e o Flamengo precisa ter mais paciência com o clube. É ou não é um tremendo cara de pau esse presidente? Pelo que me consta, o Flamengo já pediu, inclusive, o transfer ban junto à FIFA, porque o seu recurso na CBF até agora não deu em nada. Paga logo esse dinheiro aí, seus caloteiros! De acordo com o jornalista André Rizek, do Sport TV, o Flamengo se reuniu com o volante Alan para tratar de questões relacionadas ao seu desempenho em campo, porque os representantes do clube pediram que se empenhe mais e deixe de lado as críticas da torcida e que mantenha o seu foco no presente e no futuro. Além disso, destacou que o volante não deve se sentir pressionado pelo valor que o Flamengo pagou por ele para o Atlético Mineiro, referente à sua multa contratual, porque o Felipe Luiz gosta muito do seu futebol e ele é peça importante para o seu esquema de jogo, mesmo estando na reserva, numa temporada onde o time vai precisar muito de bons jogadores e o Felipe Luiz conta com ele. O Flamengo anunciou a contratação dele no dia 2 de julho de 2023, depois de um pedido do argentino Jorge Sampaoli. Naquela ocasião, o time rubro-negro desembolsou 8,2 milhões de euros, 43,1 milhões de reais na cotação da época, para finalizar o negócio. Ô, meu querido Alan, vamos jogar mais bola aí, meu filho, senão sua cabeça vai rolar. 1 milhão por mês, você tem que comer até grama nesses jogos aí, meu filho. Abre o olho, Alan, o bicho vai te pegar. A torcida do Flamengo está de olho não só na estreia da Libertadores nessa quinta-feira contra o Deportivo Táchira da Venezuela, como também na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser contra o Vitória, fora de casa, no próximo domingo, a partir das 18h30, horário de Brasília, no estádio Barradão. E de acordo com a diretoria do Vitória, todos os ingressos destinados aí aos rubro-negros já foram vendidos. Vale lembrar que o Vitória colocou os ingressos para a torcida do Flamengo pelo valor de R$200. Mas, apesar do alto valor desses ingressos, os torcedores rubro-negros permaneceram com um único objetivo: comprar os ingressos e apoiar sempre o mais querido em mais um jogo pelo Brasileirão. E por conta dessa situação aí, a diretoria do Flamengo, o BAP, mudou a maneira que vai tratar os torcedores visitantes nesse campeonato brasileiro. A partir de agora, o Flamengo vai cobrar o mesmo valor que o adversário vai cobrar da torcida rubro-negra
para comprar aí os ingressos nos jogos fora de casa pelo Brasileirão. E isso aí nada mais justo que vai acontecer. Muita sacanagem do Vitória botar R$200 o ingresso. Acabou o sonho do Sesc RJ Flamengo em conquistar a Superliga Feminina. Afinal, o time comandado pelo técnico Bernardinho perdeu a segunda partida das quartas de final contra o Osasco. Jogando no Maracanãzinho, ontem foi superado por 3-0, 25-18, 25-21 e 25-23. O jogo seria definido numa série melhor de 3, mas como o Osasco também venceu o primeiro jogo na sua casa, no último sábado por 3-1, o Sesc RJ Flamengo foi eliminado. O presidente BAP já prometeu mais investimentos para a próxima temporada no vôlei do Flamengo, né? Porque o time regrediu, já que foi semifinalista em 2023 e 2024 e agora caiu precocemente nas quartas de final. Além disso, a parceria com o Sesc será mantida após especulações sobre um possível rompimento. Meu amigo e minha amiga, além do seu like maneiríssimo e da sua inscrição super importante para mim, eu quero te pedir também para que você compartilhe os nossos programas com pelo menos 3 amigos ou parentes flamenguistas, porque se você fizer isso, a gente chega logo nos 100 mil inscritos, que é o nosso grande sonho. Me ajuda aí. E se você indicar um novo inscrito, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te agradecer em público e de mandar as boas-vindas para esse novo inscrito. Combinado? Valeu! Nessa semana, a contratação do Andreas Pereira havia ganho força nos bastidores do Flamengo. O jogador deseja sair do Fulham da Inglaterra e ver uma volta ao clube carioca com bons olhos. Um setorista do Flamengo chegou a cravar que a contratação estava perto de um desfecho positivo e poderia envolver um percentual do Rodrigo Muniz para o time inglês, porque o jogador está valorizado na Europa e o Flamengo ainda detém 20% dos seus direitos econômicos. Mas o portal Bola VIP Brasil jogou um balde de água fria na torcida e informou que o Flamengo acredita que 20 milhões de euros no meia é fora da realidade e descarta envolver o percentual do Rodrigo Muniz nessa negociação. Vale lembrar que quando o Andreas saiu do Flamengo, o seu passe era avaliado em 10 milhões de euros e o Flamengo não topou pagar, apesar de ter uma cláusula no contrato que dava direito de compra, um valor pré-fixado de 10 milhões de euros. A chance do Andreas, de 29 anos, voltar ao mais querido seria ele conseguir a sua liberação junto ao time inglês por um empréstimo ou uma rescisão no meio do ano, mas essa possibilidade é muito remota. Nos bastidores, a direção do Flamengo vai precisar agir rápido se não quiser perder um goleiro que é o reserva imediato do goleirão Rossi. Trata-se do jovem goleiro Matheus Cunha. Ele tem contrato com o Flamengo até o final desse ano e já pode assinar um pré-acordo a partir de junho, e clubes do exterior já buscaram informações sobre ele. O Flamengo tinha avançado para uma renovação em fevereiro, mas não bateu o martelo até hoje. José Boto já foi informado sobre a cobiça dos outros times do goleiro e vai precisar agir rápido. Matheus Cunha chegou a ser titular em 2023 com o Sampaoli, mas logo depois virou reserva. Na temporada passada, ele jogava a Copa do Brasil com o Tite, mas isso mudou após a chegada do Filipe Luiz, com o Rossi jogando todas as partidas de qualquer campeonato. Apesar de ser reserva, o Matheus Cunha está valorizado no mercado e pode sim acabar saindo em busca de mais oportunidades na carreira para ser titular em outra grande equipe. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo vender o Matheus Cunha? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. 2-0 tá bom!